gente está aqui, somos alunos da turma de Cinesiologia, terceiro semestre da FAMETO, turma da professora Denise Lobo. Estamos aqui fazendo um trabalho sobre a articulação do tornozelo e do pé, em que a gente vai especificar algumas estruturas da articulação e os músculos que agem na articulação e movimentos envolvidos nessa região do corpo, né? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre os movimentos, planos, eixos que estão presentes na articulação. Bom, existem dois movimentos do tornozelo, que é a dorsiflexão e a flexão plantar, certo? Que elas fazem parte da articulação talo-crural, certo? Aí os movimentos do pé, existe a eversão e a inversão, certo? No plano frontal, a gente observa a inversão e a eversão. Já no plano sagital, podemos observar a dorsiflexão e a flexão plantar. E no plano transverso é a adução e a abdução. Só que elas ocorrem principalmente no antepé, que acompanha a inversão e a eversão, certo? Temos também a pronação e a supinação, que é a combinação de três movimentos. Pronação, eversão, abdução do pé e dorsiflexão. E a supinação é a inversão, a abdução do pé e a flexão plantar. Eles formam a articulação talo-crural e do pé. Certo? Como ela já falou, o nome da articulação do tornozelo se chama talo-crural, certo? Eu vou falar um pouco mais das articulações presentes. A primeira, que é especificamente a do tornozelo, se chama talo-crural. Aqui a gente vai passar para a subtalar, que ela está localizada aqui abaixo do talos, ou seja, entre os ossos do taço, certo? Abaixo do talos, e o nome dela é subtalar ou talo calcâneo, certo? Ela é uma articulação sinovial plana e por isso ela faz dois movimentos no plano frontal, que é a inversão e a eversão, certo? Passando, a gente tem a outra articulação, que é essa articulação aqui, ela é denominada transverso do pé, ou do taço, transverso do taço. Mais pela localização e pela direção que ela toma. Ela atravessa o cuboide navicular aqui e fica entre o talos e o calcâneo, tendo esse formato na direção transversal, por isso o nome dela é transversa do taço. Ela é articulação plana, não funcional, e por isso ela não traz uma ação tão grande. Ela age um pouco na inversão e na eversão também. Vamos lá. A tarsometarsal, metatarsal, ela fica localizada entre os ossos do tarso e do metatarso. Mais especificamente, na região entre o metatarso e os últimos ossos do tarso, certo? Então, a articulação tarso-metatarsal, ela também é plana e fica localizada nessa região aqui. As intermetatarsais, como a outra, ela também é plana e não funcional também, e ela fica localizada entre os ossos do metatarso, ou seja, nesses espaços que ficam entre os metatarsos. A metatarsofalangiana, ela é uma articulação sinovial, ou seja, ela apresenta dois movimentos, que é o movimento de flexão e extensão, e ela fica localizada entre o metatarso e a primeira falange, a falange proximal de cada dedo, ou seja, ela fica localizada entre os metatarsos e a falange proximal de cada dedo. Ela é uma articulação sinovial e permite dois movimentos, certo? A interfalangiana, ela fica, como o nome dela já propõe, né? Ela fica entre as falanges. Falange proximal, medial e distal, ela fica entre as falanges. Ela é uma articulação sinovial também, ou gínglimo, e permite o mesmo movimento de flexão e extensão.
certo? Abdução também. Então, abdução e adução, na verdade, também tem esses dois movimentos. E esses são as articulações do pé de forma mais condensada, mais resumida, né? Essas são as articulações presentes no pé e no tornozelo, certo? Bom, eu vou falar sobre os ligamentos do tornozelo, da parte medial. O primeiro se localiza aqui, que é a parte tibial talar posterior do ligamento deltoide. O segundo parte daqui, o laranjinha, que é a parte tibionavicular do ligamento deltoide. O terceiro é esse aqui, que é aquele que faz um movimento de mola, né, como tem isso dizendo aqui, é o ligamento calcâneo clavicular plantar. E o quarto é esse vermelhinho aqui, que é a parte tibiocalcânea do ligamento deltoide. Esses quatro formam a parte medial. Aqui eu vou falar sobre os laterais, que são três. Esse vermelhinho, que é o ligamento calcâneo fibular. Esse primeiro laranjinho aqui, que é o ligamento talofibular anterior. E esse segundo laranjinha também, ligamento talofibular posterior. Bom, pessoal, a gente vai apresentar agora os músculos presentes na região do tornozelo e pé, consequentemente, e meu amigo Denis vai nos ajudar demonstrando na peça onde fica cada músculo. O primeiro que a gente vai apresentar é o tibial anterior, como o nome diz, fica na região anterior da perna, aí onde o Denis está mostrando. Depois a gente também na parte anterior tem o extensor longo do hálux. Após o extensor longo do hálux, temos o extensor longo dos dedos e o fibular terceiro. Fibular terceiro. Já na parte lateral da perna, nós temos o fibular longo, o fibular curto e indo para a parte posterior superficial, nós temos o gastrocnêmio, o sóleo, que é por baixo aqui, que já fica embaixo, e na parte posterior mais profunda ainda temos o tibial posterior, flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. Como já foi dito, o tibial anterior, que já foi localizado, a origem dele é na face lateral da tíbia, certo? A face lateral da tíbia, como ele já vem mostrando aqui, ele vem se originar bem por aqui assim, e a inserção dele é no cuneiforme medial, ou seja, lá no taço, um dos ossinhos do taço, e no primeiro metatarso. Então a inserção dele vem no primeiro metatarso e no cuneiforme medial, certo? A ação dele, ele faz, como ele se localiza na parte anterior da perna, ele consequentemente ele vai fazer uma dorsiflexão, certo? E como a origem dele é em direção ao hálux, então isso faz com que ele também haja na ação de inversão do pé, certo? Ou seja, inversão e dorsiflexão são as ações do tibial anterior. Passando a imagem, a gente vai para o extensor longo do hálux, esse que fica ao lado do fibular anterior, tibial anterior, perdão. A origem dele é na face medial da fíbula, ossinho da perna, lateral da perna, e a inserção dele é na falange distal do hálux, ou seja, no último ossinho presente aqui no hálux, na falange distal. Ele faz também, como ele se apresenta aqui na anterior da perna, ele faz uma dorsiflexão e também vai agir na inversão do pé por estar se inserindo lá no hálux, certo?
ele também faz uma extensão do hálix. Aqui a gente vai para o extensor longo dos dedos, que é esse aqui, certo? Ele se origina lá no côndilo lateral da fíbula, da tíbia, perdão, no côndilo lateral da tíbia e na margem anterior da fíbula. A inserção dele é lá na aponeurose dorsal do segundo ao quinto dedo, ou seja, ele se insere do segundo ao quinto dedo aqui, fazendo uma dorsiflexão também, por estar na margem anterior. Ele faz uma dorsiflexão e faz uma eversão também, porque ele se insere aqui no dedo mínimo. Consequentemente, uma das ações dele é puxar o dedo mínimo para cima, fazendo uma eversão, certo? Ele faz também uma extensão dos dedos, claro, a extensão dos dedos. A gente vai para o fibular terceiro, que há uma dúvida. Ele pode ser visível só o tendão dele, mas aqui na peça ele não pode ser visível, ele não é visível. Ele pode ter só esse tendão aqui que se insere no quinto metatarso, pode ser o dele, mas ele não, o músculo em si não é visível na peça, certo? A origem dele é na fíbula distal e a inserção no quinto metatarso, como eu já disse. A inserção dele é no quinto metatarso, no dedo mínimo. Ele faz uma dorsiflexão e uma eversão por estar aqui na face anterior e se inserindo lá no dedo mínimo. Então ele puxa o dedo mínimo para cima, assim fazendo uma eversão. O fibular longo. O fibular longo, presente, que é esse aqui, a origem dele é na fíbula proximal, certo? E a inserção na base do primeiro metatarso. Fibular longo, como ele está na parte lateral da perna, ele vai agir na flexão plantar, certo? E a origem, como a inserção dele é lá no primeiro metatarso, passando pela base do pé inteira, ele vai participar também no movimento de eversão do pé. Então, os movimentos que são praticados pelo fibular longo são a flexão plantar e a eversão do pé, certo? Bom, pessoal, passando aqui para o fibular curto, certo? Ele fica logo abaixo do fibular longo e ele, assim como o fibular longo, a origem dele é na fíbula distal, certo? Ele se localiza na parte lateral da perna. Por essa questão, ele também faz uma eversão do pé, pela localização dele você já sabe, que ele participa na eversão do pé, pela inserção dele também sendo no quinto metatarso, certo? Ou seja, ele se insere aqui no metatarso do dedo mínimo. Como eu já disse, a inserção dele é no quinto metatarso e a origem dele é na fíbula distal. Ele vai participar da flexão plantar, certo? E da eversão do pé, como já foi dito. São os dois movimentos que ele atua. Passando aí do fibular curto, a gente tem a parte posterior da perna, que envolve os dois gastrocnêmios, o medial e o lateral, certo? Eles fazem, como eles estão na parte posterior, eles vão participar da flexão plantar, eles vão puxar o pé para baixo nesse movimento e eles fazem parte da parte posterior, como já foi dito. A origem deles é na parte posterior do côndilo medial. O côndilo medial é a origem do gastrocnêmio medial é no côndilo medial e a origem do gastrocnêmio lateral é no côndilo lateral da parte lateral do fêmur, né, do fêmur. Então, eles vão agir como eles se inserem, a origem dele é lá no fêmur, ele atravessa a articulação do joelho também. Então, além de fazer a flexão plantar no tornozelo, ele também vai agir um pouco na flexão de joelho, certo? Ele também participa da parte da inversão por se inserir lá no tendão do calcâneo. Se ele se insere aqui, ele vai participar também um pouco da inversão do pé, certo? Ou supinação, que é uma combinação de movimentos. Passando do gastrocnêmio, a gente tem por baixo do gastrocnêmio
o músculo chamado sóleo, certo? Ele também faz parte na parte posterior da perna e ele se origina lá na face posterior da tíbia e fíbula próxima, certo? A inserção dele é no tendão do calcâneo, assim como o gastrocnêmio, a mesma inserção. E a ação dele é também a de flexão plantar e inversão, assim como o gastrocnêmio, ou seja, a inserção dele é a mesma e a ação também é a mesma do gastrocnêmio. Por baixo desses dois músculos, a gente tem o grupo muscular mais profundo da perna. Aqui na parte posterior, passando o slide, a gente vai ter o tibial posterior, que é esse aqui, ó, localizado bem na parte posterior medial aqui da perna, certo? A origem dele é na face posterior da tíbia e da fíbula, certo? E a inserção é no navicular e nos cuneiformes, além de se inserir no metatarso também, ou seja, a inserção dele é toda essa parte aqui do tarso e do metatarso, certo? Ele se insere todo nessa parte aqui do pé e a origem dele é na face posterior da tíbia e da fíbula. A ação dele, ele participa da flexão plantar, por estar localizado na face posterior da perna, ele também vai participar da flexão plantar e também vai participar da inversão, por estar inserido no quinto metatarso, ou seja, a inserção participar aqui no quinto metatarso, ele vai fazer o movimento de puxar o dedo mínimo para cima, consequentemente fazendo uma inversão do pé, certo? O flexor longo dos dedos. O flexor longo dos dedos, ele está localizado aqui na parte mais medial posterior medial da perna, certo? É esse aqui. A origem dele é na face posterior da tíbia e da fíbula, ou seja, a mesma origem do tibial posterior é a mesma origem do flexor longo dos dedos, certo? Então eles compartilham a mesma origem e a inserção dele, como o próprio nome já diz, é na falange distal do segundo ao quinto dedo, ou seja, ele vai se inserir na falange distal do segundo ao quinto dedo. Como ele se localiza na parte posterior também da perna, um pouco mais medial, ele também vai agir na flexão do pé, a flexão plantar, certo? E além disso, ele também vai participar da inversão por também se inserir lá no quinto dedo, certo? Na falange distal do quinto dedo. Então, os movimentos dele é a flexão plantar e a inversão do pé, certo? O flexor longo do hálux. O flexor longo do hálux é esse músculo aqui, certo? Localizado na parte posterior também da perna. A origem dele. Ele se origina na face posterior da fíbula distal, ou seja, na parte posterior da fíbula, que é o ossozinho mais lateral da perna, e ele se insere lá na falange distal do quinto hálux. Como o nome dele já diz, ele vai se originar na falange distal do quinto do hálux, que é o dedão, o famoso dedão. Então, ele vai agir na flexão plantar, por estar localizado na face posterior da perna, além de fazer uma inversão por se inserir no hálux e fazer uma flexão dos dedos também, certo? Bom, pessoal, já foram falados todos os músculos que fazem parte da perna, certo? A gente vai entrar mais aqui na parte do pé em si, músculos que não atravessam a articulação do tornozelo, certo? Então, esses músculos eles vão agir especificamente nos dedos do pé. São chamados os músculos intrínsecos, certo? São esses. Inicialmente, a gente tem o abdutor do hálux, localizado bem aqui. Como o nome dele já diz, ele faz a abdução do hálux, certo? Além dele, a gente tem o flexor curto dos dedos, que ele se localiza aqui na base do pé. É esse músculozinho, certo?
E o abdutor do dedo mínimo, localizado aqui. Ele faz a abdução do dedo mínimo, como o nome dele já diz, certo? Além desses, a gente tem os lumbricais e o quadrado plantar, só que o quadrado plantar não é possível ver aqui na peça, certo? O que dá para ver é os lumbricais, que é esses musculozinhos aqui, ó, são chamados lumbricais. Esses são chamados, eles também fazem parte dos músculos intrínsecos e são mais ou menos uma segunda camada de músculo, certo? Passando um pouco mais, a gente tem o flexor curto do hálux, bem aqui, ó, flexor curto do hálux. O flexor curto do hálux faz a flexão do hálux, assim como o nome já diz. O adutor do hálux, que não dá para ver na peça, mas além deles dois, a gente tem o flexor curto do mínimo, bem aqui, certo? Ele faz a flexão do dedo mínimo. Além desses, a gente vai ter o interósseo dorsal, presente bem aqui, ó, esse músculozinho entre os metatarsos, certo? E os interósseos plantares, eles, qualquer um dos dois interósseos, todos os dois interósseos, tanto o dorsal quanto o plantar, ele faz a abdução dos dedos. Então, os interósseos plantares, eles não são visíveis na peça. Então, esses foram os músculos do pé, intrínsecos do pé, finalizando assim a nossa parte muscular do tornozelo. No corpo humano, o tornozelo tem a responsabilidade de sustentar e impulsionar o corpo. E é uma das articulações que mais sofrem com os impactos do movimento executado. Além disso, tornozelo forte podem ajudar a melhorar o equilíbrio e a performance em atividade física. 10 exercícios para fortalecer o tornozelo. Exercício 1. Rotação de tornozelo. Para começar o exercício, é necessário sentar-se em uma cadeira e deslizar uma corda ou toalha dobrada embaixo de um dos pés. A seguir, segure a corda com as duas mãos e puxe o pé para fora, inclinando o tornozelo para dentro. Vá de contra a força executada pelos braços e impulsione o tornozelo para dentro, como no vídeo. Após isso, com o tornozelo inclinado para dentro, puxe com os braços para o sentido contrário, impulsionando o tornozelo para fora. Faça esses movimentos repetidas vezes e então realize o mesmo movimento com o outro pé. Exercício 2. Exercício do alfabeto. Sentado em uma cadeira, cruze uma das pernas por cima da outra. O exercício consiste em usar o tornozelo para desenhar no ar as letras do alfabeto, de A a Z, utilizando o dedão como se fosse um lápis ou caneta. Exercício 3. Levantamento de tornozelo com halter. O levantamento de tornozelo é realizado com auxílio de um halter leve e um cinto ou uma corda. O halter deve ser amarrado de modo que os dois objetos formem um triângulo quando a corda for segurada pelo meio. Sente-se em um banco, coloque o pé no triângulo, deixando a corda um pouco abaixo dos dedos. Baixe o pé com o peso, depois, usando o tornozelo, levante o peso repetidas vezes. Depois de terminar a série com um pé, faça o exercício com o outro. Exercício 4. Levantamento de tornozelo. Além de ser um dos melhores exercícios para fortalecer o tornozelo, este movimento trabalha os músculos das panturrilhas. Para executá-lo, é necessário posicionar-se em pé, mantendo os dois pés paralelos. Então, erguer os tornozelos apoiando-se no chão a partir dos dedos dos pés.
5. Batidinhas com os dedos. Sente-se em uma cadeira, com as mãos no encosto do móvel. Dê batidinhas leves com os dedos dos pés no chão, fazendo movimentos para cima e para baixo. Comece com a meta de 1 minuto de exercício contínuo e constante, e conforme ganhar prática, aumente a duração e velocidade das batidinhas. Exercício 6. Declínio com os calcanhares. Para começar, você poderá utilizar uma pilha de livros ou qualquer objeto que forme um degrau baixo. Pise em cima dele com a parte da frente dos pés, deixando os calcanhares no chão. Se perceber que os calcanhares não conseguem tocar o solo, diminua o tamanho da pilha. O próximo passo é elevar os calcanhares para formar um ângulo de 90 graus. Se achar necessário, segure-se em uma parede, algum móvel, ou dê as mãos para alguém, como forma de manter o equilíbrio. Segure a posição por alguns segundos e retorne ao posicionamento original. Exercício 7. Exercício de propriocepção. Amarre uma faixa elástica em um móvel firme. Coloque a perna dentro da faixa elástica de modo que o pé fique bem próximo ao móvel. O próximo passo é segurar-se ao móvel e cruzar a perna em frente ao outro pé, o mais longe que o elástico permitir. Exercício 8. Rotação de tornozelo. Sente-se em um banco e cruze uma perna em cima da outra. O passo seguinte consiste em fazer grandes círculos com o tornozelo. Então, troque a posição das pernas e repita o exercício para fortalecer o outro tornozelo. Exercício 9. Amassando a toalha. Para fazer esse exercício, é preciso sentar-se em uma cadeira e colocar uma toalha no chão, à sua frente. Coloque o pé em cima da toalha, deixando o calcanhar para fora, no chão. Com os dedos dos pés, amasse a toalha em direção a você o mais longe que conseguir. Repita 3 vezes com um dos pés e passe para o outro. Quando a atividade se tornar mais fácil, você pode deixá-la mais complicada ao colocar um livro no final da toalha. Exercício 10. Alongamento para o tornozelo. Sente-se em uma cadeira, cruze uma perna sobre a outra. O osso do tornozelo deve estar aproximadamente 5 centímetros fora da coxa. Então, com a mão oposta à perna apoiada, agarre o topo do pé e puxe em direção ao seu lado. Certifique-se de que o movimento ocorre na articulação do tornozelo. Segure a posição por 15 segundos e troque a posição das pernas para alongar o outro tornozelo. Lembre-se que o alongamento não deve causar dores.